E aí, quais eram as espadas utilizadas por Napoleão e seus comandados? E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo ao Academia da Espada. Se você gosta desse tema, tudo que envolve o tema de espadas, de todos os tipos, todas as eras e artes que envolvem e tudo mais, e todo esse universo e o que compõe ele. Se você gosta disso tudo, assine o canal, tá? Deixe seu like, sininho, essa coisa toda que você já sabe. Eu não preciso ficar pedindo aqui, beleza? Então vamos lá, quais eram as espadas utilizadas por Napoleão e pelas suas tropas? A gente tem que lembrar que naquela época, muitas vezes você não tinha essas regulamentações muito estritas do que igual a gente tem hoje, tá? Na verdade foram os franceses que começaram essa regulamentação um pouco mais forte. Ainda assim, não quer dizer que quando entra uma nova regulamentação, quando entra um modelo novo de espada, aquele outro anterior já deixa de ser usado, tá? Porque, por exemplo, se você foi lá, comprou sua espada, elas eram objetos caros, tá? E aí, de repente, no ano seguinte, entra nova regulamentação com outro modelo de espada, você não vai simplesmente abandonar a sua para comprar outro modelo, entendeu? Então, muitos modelos coexistem, né? Então, acaba que muitas vezes vai ficar ou para o cara que tinha bastante dinheiro trocar, ou para quem estava entrando, né? Agora que estava, sei lá, se formando como oficial naquele período, então ele iria pegar um modelo mais novo. E é bem comum durante não só esse período napoleônico, mas durante todo o século XIX, em todo lugar, você ter modelos antigos convivendo com modelos novos, tá? Então você ter lá os seus oficiais e as tropas que ainda usam as suas espadas de anos anteriores, às vezes de décadas anteriores, tá bom? Bem, o primeiro modelo que a gente vai estar vendo hoje são os modelos de cavalaria, né? Lá dos hussardos franceses, etc., tá? Cavalarias francesas. E esse modelo que eu estou mostrando aí para vocês, vou mostrar as imagens, é um modelo de 1770, então ele é bem antes, né, do tempo ali de governo de Napoleão, porém ele continuou sendo usado, né? Igual eu falei, aquele caso de que não necessariamente porque surge um novo modelo, imediatamente todo mundo troca, né? Então esse modelo ele é visto durante as décadas seguintes, até inclusive no período napoleônico. E é por isso que eu trouxe eles para vocês, porque o Napoleão, enquanto general, enquanto membro de tropa anterior a grandes cargos, ele muito provavelmente teria utilizado uma espada dessas. A espada se vem com duas guardas, tá? E com um languete aqui, tá relativamente similar a essa espada aqui. Claro que esse aqui é um outro modelo, é baseado em outro, né? É uma brasileira, né? Eu só tô com essa aqui só para ilustrar mesmo, para estar segurando alguma coisa, né? Aqui no canal eu tenho que estar. Mas vocês estão vendo a imagem aí. Então esse é o modelo de 1770, esses são os modelos, né, de 1770, com apenas um knuckleball ou com as duas barras. Tá, aí em seguida a gente tem o modelo muito usado ali na época da Revolução Francesa, tá, que é o modelo 1790, tá, onde ele já tem essa proteção maior para a mão, ele já é um pouco mais decorado, e o Napoleão ele sabia também dessa questão da estética dentro do armamento, das roupas e tudo mais, né? Ele também valorizava tudo isso, né? Apesar de ainda ser antes do período dele, esse também foi um modelo que continuou, tá, durante um tempo. Então vocês veem aí pelas fotos e tudo mais, tá um modelo bem bonito mesmo de espada. Bem, o próximo modelo é o modelo de sabre mameluco, né? Ele vem ali, né, ele integra as forças de Napoleão logo depois ali da Batalha do Egito, tá? Quando ele derrota ali os mamelucos da região do Egito, ele conheceu, né, esse modelo de espada árabe que hoje a gente chama de Shamshir, tá? Que era bem popular nessa época, e muitos franceses ficaram impressionados com essa espada, tá? E muitos ali de seus oficiais, geralmente os mais graduados, como generais, começaram, né, a recolher, tiveram acesso e começaram a utilizar essas armas, né? Não só porque eram extremamente eficientes e eles achavam bonitas, como também tinha toda aquela questão do místico do Oriente,
de você trazer isso como um símbolo, né, do Oriente, do desconhecido, de um cara que já viajou, que tem outros contatos, etc. e tudo mais. E aí ela foi durante um tempo, né, utilizada por generais, e é dito até que talvez o próprio Napoleão tenha utilizado uma dessas durante um tempo. Tá? E esse modelo ele se espalhou pela Europa. Tá? Você tem modelos ingleses inspirados nele, você tem modelo americano, e inclusive aqui no Brasil também foi adotado durante mais ou menos esse mesmo período e ainda serviu de inspiração para modelos que vieram muito posterior, tá? Como por exemplo esse aqui, tá? É totalmente baseado nesses sabres mamelucos. Bem, e aí a gente chega no modelo muito importante dessa época, bastante usado e muito espalhado, que é o sabre briquet, ou briquet, tá? Desculpa, meu francês não é muito bom, não sei exatamente como se pronuncia, tá? Briquet. Briquet. Mas é exatamente esse modelo que eu estou segurando aqui, tá? E ele na verdade começa na França ali ainda no século XVIII, tá? Um pouco depois de meados do século XVIII, 1760, 70, por aí, tá bom? E ele foi muito adotado pela infantaria, então é um hanger, tá? Um sabre mais curto e não era utilizado pelas cavalarias, né? Era utilizado justamente pela infantaria, talvez alguém de artilharia. Então às vezes você tinha também umas variações ali dentro das tropas, tá? Mas esse sabre foi muito importante, foi muito utilizado. É dito que esse aqui é o sabre do sabrage, né? Da abertura de vinhos, né? Para quem sabe o que é sabrage, né? Quando o cara abre o vinho, né? Com o espumante, né? O champanhe com a espada, né? Tirando a rolha com a técnica com a espada. E hoje em dia, inclusive, são feitas réplicas muito similares a isso aqui, justamente só para o cara fazer essa abertura de vinho. É claro que hoje em dia é feito com aço inox, né? Muitas vezes ele é até mais curto, né? Com a lâmina às vezes mais larga e tudo mais. Vou ver se eu acho uma foto para colocar aí para vocês. Mas ele é baseado nesse modelo. Então é dito que talvez até o próprio Napoleão, alguém das tropas dele, na necessidade de abrir um champanhe, foi lá e utilizou o sabre, seria esse aqui. E a curiosidade é que esse modelo, né, ele foi muito exportado aqui para o Brasil, né, e é por isso que eu tenho um deles aqui, ele faz parte da minha coleção. Porque durante ali a Guerra do Paraguai e durante outros momentos o Brasil necessitou importar muitas armas, né, e muitas vezes importavam modelos que já estavam defasados lá da Europa, ou que não eram mais utilizados, ou estavam em estoque em algum fabricante, etc. E eles eram muito importados para cá. E é por isso que esse aqui, sendo um sabre do século XVIII, ainda tinha a fabricação dele no XIX e ainda foi muito usado, inclusive aqui no Brasil. Aí a gente tem o sabre de modelo de 1800 e 1801, também bem do início ali do período antes do Napoleão virar realmente imperador, né? Mas que ele é o sabre de cavalaria baseado naquele modelo anterior ainda, né? De 1770. Então você vê que são modelos bem similares e que também tem ali as duas barras, tá? E segue um modelo que esse modelo, na verdade, tanto esse quanto o modelo de 1770, eles são muito inspirados pelos sabres dos húngaros, tá? Então ali aquela região toda da Hungria já se utilizava os sabres, né? Os sabres já eram bem utilizados ali e serviu muito de inspiração para a criação e utilização dos sabres na Europa mais ocidental. E uma espada que também foi bastante utilizada durante todo o período napoleônico é o espadinho, né? A small sword, ou só épée em francês, né? E era utilizado tanto nas cortes de Napoleão, tá? Esse aqui é um espadinho de corte do mesmo período, só que é claro, ele brasileiro, né? Importado e utilizado aqui, mas de fabricação do mesmo período, né? Uma lâmina fina, né? Dos cavalheiros, né? Geralmente duelarem, e foi bastante utilizado, né? Esses modelos mais enfeitados nas cortes, tá? Ele servia como uma vestimenta.
Mas não se deixe enganar, tá? Porque a lâmina é bastante funcional, tá? Bem rígida, feita com todos os critérios e testadas, assim como qualquer outra. Muita gente acha que esse tipo de arma, né, os espadins, claro que não um feito específico, muita gente acha que os espadins não eram utilizados em batalha, e eles foram, tá? É claro que não os mesmos que eram feitos para ser espadins de corte, mesmo que eles fossem funcionais, tá? Mas por uma outra questão, os espadins utilizados em batalha, eles teriam a guarda um pouco mais em disco, né? Tem aquela questão do local para você colocar o dedo, etc. E um pessoal que usou espadins, né? Os oficiais que usavam espadins, por exemplo, na era napoleônica, eram os oficiais navais que utilizavam, né? Tem um modelo de 1795 que é a espada de oficial, que era justamente um espadim, tá? Vou estar colocando fotos aí para vocês, tá? E a gente tem relato também que teve algumas outras partes de tropa, aí eu preciso pesquisar melhor, que também chegaram a usar espadins. Inclusive, a gente tem um relato muito interessante, talvez eu traga mais para frente para vocês em outra ocasião, de um duelo, né, entre uma batalha entre os franceses e os ingleses, e um duelo entre um francês com um espadim, tá, e um inglês com um sabre, tá bom? Então isso é muito interessante. Bem, e finalmente, qual que é a espada de Napoleão? Bem, Napoleão, ele na verdade teria tido várias espadas, tá? E usado várias espadas. E tem algumas em museus que são ditas como espadas de Napoleão. Mas o que eu trouxe para vocês aqui, e que eu achei a mais interessante, muito bonita, muito bem decorada, que é que vocês estão vendo aí, é uma espada que ele teria usado numa batalha na Itália, tá? E ela foi recentemente vendida num leilão, vendida por 6,4 milhões de dólares, né? Então pensa só, né? O cara que poder adquirir, né? Tem uma espada autêntica do Napoleão, usada em batalha, né? Então nesse caso uma batalha na Itália. Cara, isso deve ser o sonho de qualquer colecionador, entendeu? Até o cara que não coleciona isso, né, deve ficar sonhando. Eu, por exemplo, coleciono espadas brasileiras, tá? Para mim o interessante é que elas tenham sido usadas no Brasil por gente daqui, né? Ou feitas aqui, etc. Mas de todo jeito, cara, você ter uma espada de Napoleão seria o ápice, né? E se você quer saber quais espadas eram utilizadas pelos brasileiros nessa mesma época e em épocas um pouco posteriores, né? Durante ali o século XIX, saber quais foram as espadas do Império do Brasil, cara, que tipo de espada Dom Pedro I utilizou, que tipo de espada alguém da cavalaria de Dom Pedro II durante a Guerra do Paraguai teria utilizado. Se você quer saber, eu fiz um vídeo aí específico para isso, o link está aqui no card e também na descrição aí. Então veja esse vídeo sobre as espadas imperiais brasileiras, que ele é muito interessante, tá? É uma visão, claro, superficial, não entra em detalhes, mas sobre um pouco de tudo, só para vocês terem uma ideia. E depois eu vou fazendo vídeos acerca talvez de cada período ou de cada modelo específico. Então é isso, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu like, tá? Se inscreva, curte, comenta, compartilha, deixa o sininho, essa coisa toda. E a gente se vê aí no próximo vídeo e falou!